Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisleise Nogueira, também sócia da SPED Brasil, e é uma honra participar desse evento online, o Pensar Contabilidade. Agradeço inicialmente ao convite da equipe da BSSP e também ao coordenador dessa trilha SPED, Jorge Campos, que juntamente comigo desenvolve um trabalho de compartilhar conteúdo e conhecimento através do portal SPED. Ou seja, o assunto SPED está aí nas nossas veias, e é um pouquinho disso que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês apreciem e estamos à disposição nas nossas redes para qualquer dúvidas e continue a estudar sobre a temática do SPED, porque isso promete muito aí por muitos anos ainda. Então vamos lá, pessoal. Eu escolhi o tema para falar com vocês sobre a evolução do projeto SPED e impactos à gestão tributária. Por que eu escolhi esse tema? Se a gente imaginar toda a evolução que a área contábil e fiscal vem sofrendo durante esses anos, podemos aí dizer que nós estamos numa era de grandes transformações. Tivemos aí todo o processo de escrita no modelo em caneta, depois em máquinas de escrever, depois todo o processo já mecanizado e de alguma forma organizado nos processos já computadorizados também, para enfim chegarmos no momento que nós estamos vivenciando hoje, que são todas as informações na palma da nossa mão. Ou seja, empresas hoje cada vez mais querem agilidade das suas informações de gestão tributária, fiscal e contábil, e essa é uma função e a principal objetivo da contabilidade, que se é prestar informação aos seus usuários e que esses efetivamente estão no processo de transformação e evolução, nós temos que acompanhar. Se a gente falasse de outras áreas, sempre quando me perguntam sobre, você não acha que a contabilidade está evoluindo muito rápido ou não? Eu costumo sempre lembrar de outras áreas. A gente falar aqui de agricultura, quanto a gente já viu de evolução no ambiente que anteriormente era um processo totalmente artesanal, manual, e que hoje é um processo extremamente industrializado. Se falarmos nas partes de finanças, hoje nós vivenciamos com bancos online, hoje você não precisa fazer nenhum procedimento diretamente mais hoje em banco, porque isso tudo você consegue realizá-los de uma forma remota, né, de uma forma online, ou seja, através do seu uso do seu telefone celular, você consegue abrir uma nova conta, fazer transferências e fazer aplicações em qualquer empresa no mundo. Se falarmos também nas informações da área de saúde, né, a telemedicina, toda a evolução hoje que a gente tem de produtos e serviços muito mais rápidos e disponíveis, né, soluções a problemas, desenvolvimentos de vacinas, medicamentos, isso de uma forma muito mais ágil. Fora que a gente falar de pesquisa, né, então hoje médicos de todo o mundo se unindo no momento agora que a gente está vivenciando de pandemia, né, falando sobre alguma possível solução, desenvolvimento dessa solução para resolver o problema do Covid-19. Comunicação, o que falarmos de comunicação, né? Hoje estamos vivendo um momento que a gente não consegue viver sem o WhatsApp, sem informações no celular, de uma forma ágil, qualquer informação hoje é comunicada em segundos no mundo inteiro, ou seja, a comunicação está cada vez mais dinâmica e mais ágil, né? Então, todas essas áreas, elas têm vivenciado, olha o que nós estamos vivendo da transformação, né, de jornais, até pouco tempo nós tínhamos jornais impressos, e hoje falamos de YouTube, falamos de congresso online, como nós estamos vivenciando agora, todas essas informações compartilhadas. Negócios, hoje o que você vivencia de construção de novos negócios, novos modelos, negócios digitais, consequentemente, uma dinâmica e até o perfil das empresas diferente,
né? Nós temos hoje modelos de negócios, empresas totalmente desenvolvidas na web. Quer dizer, antigamente a gente tinha número de funcionários na empresa correspondia ao tamanho dessa empresa, e hoje não é isso que significa mais. Então, você pode ter uma empresa pequena, mas que tem um volume de faturamento de milhões de reais. Isso não é mais uma possibilidade de você medir o tamanho da empresa e a sua representatividade por número de funcionários, e sim pela representatividade que esse negócio tem hoje no mercado mundial. Tá? Se a gente falar da sociedade, a sociedade também está vivendo todas essas alterações, né? Hoje não podemos desconsiderar que a sociedade vai se readequando e se remodelando a todas essas demais áreas que estão vivenciando. Quem imaginava um tempo atrás a gente utilizar tanto meios de transporte como Uber hoje, que é tão popular, né? Então, isso tudo está sendo de uma forma muito mais dinâmica e a sociedade vai adquirindo esses novos produtos e novos serviços. Ou seja, todo mundo interligado, a tecnologia hoje ajudando as pessoas nessas diversas áreas e ajudando na melhor prestação de serviço e também em todos os desenvolvimentos. E nós, na sociedade, que temos a aprender, né? Hoje não vivemos mais sem essa tecnologia. É difícil hoje trabalhar e não termos, de alguma forma, acesso a essas novas tecnologias. Mesmo em pessoas ou empresas que trabalham ainda de forma mais artesanal, elas precisam de meios de comunicação, meios de desenvolvimento de negócios, para que seus produtos e serviços cheguem a todos os seus clientes, né? E se a gente falar, e a contabilidade e o tributário? Em pensar que alguns anos atrás, se a gente pensasse em contabilidade, como eu mostrei o slide anterior, era sempre relacionado muito à burocracia, a livros fiscais, a documentos, e com essa tecnologia, esse cenário mudou totalmente. E a contabilidade e o tributário tiveram que se adaptar, né? Adaptar porque os negócios mudaram, a sociedade mudou, a forma de negociar mudou e, consequentemente, a contabilidade vivencia esses reflexos. Dentre a transformação digital, eu destaco aqui o profissional, né? O profissional que trabalha ou que exerce uma atividade, ou na área contábil, na área tributária, na área fiscal, enfim. Ele precisa estar a par de todas essas atualizações de novos negócios, ele precisa acompanhar todas essas tecnologias e também fazer o seu papel, no caso, principalmente que eu citei da contabilidade, que é o seu principal objetivo é fornecer informações relevantes para a tomada de decisão dos diferentes usuários, precisa estar a par de tudo que está acontecendo, né? Então, hoje o profissional de contabilidade, ele precisa estar se atualizando com frequência, precisa estar acompanhando todas as notícias, caso contrário, ele não consegue acompanhar todas as atualizações e se manter no mercado de trabalho. Eu digo que a contabilidade e a tecnologia, elas são pares, porque elas precisam uma da outra para continuar a evoluir. Então, se eu preciso efetivamente entregar um serviço diferenciado aos meus clientes, é importante eu entender que tecnologias estão sendo utilizadas. Então, eu brinco sempre em sala de aula com os meus alunos, vá conhecer, né, alguém que comentou alguma nova tecnologia, está usando uma nova ferramenta, não seja resistente em não conhecer. Vá lá, compartilhe, troque informações com os seus concorrentes, para que você possa se manter e se diferenciar nesse mercado concorrido hoje de trabalho e de oportunidades também, né? Por que eu citei aqui por que o EGOV, né, para quem não conhece essa terminologia, EGOV, né, é o governo eletrônico, o governo digital, né? Por que ele tem tanta importância na transformação digital
da área fiscal e tributária. Para alguns que não acompanham ou não estejam familiarizados com esses números, né? Para quem não sabe, o Brasil ocupa hoje a posição 124 entre 190 economias mundiais, né, de acordo com o estudo do Doing Business, né, que é do Banco Mundial, que mede a regulamentação do ambiente de negócio. Você imagina, em 190 economias mundiais, o Brasil está nessa posição de 124, ou seja, muito longe ainda de uma evolução e de garantir aí, atrair, na verdade, né, investidores e pessoas interessadas em relação a um investimento no país. Por quê? Porque é burocrático, né? Porque demora para se abrir uma empresa, demora para se regularizar, é muita burocracia que inviabiliza investidores a virem para o Brasil. E isso está sendo estudado muito pelo Banco Mundial. O Mundial, ele tem feito estudos e acompanhamentos, né, principalmente para que possa mensurar, e esses números mostram de forma ainda negativa o Brasil em relação a esse eGov, né, esse governo digital. Esse estudo também mostrou, juntamente com a OCDE, né, que é o órgão que estuda todo o desenvolvimento econômico mundial, que hoje no Brasil ainda se gasta 1.958 horas por ano, né, para um contribuinte gerar e pagar os seus impostos, devido ao volume de normas, obrigações acessórias, né, e a complexidade. Costumo muito brincar lá no Portal SPED Brasil com o Jorge, muitas vezes todo mundo vem perguntar para mim sobre algum assunto em relação à área fiscal, e a gente, dentro do Portal SPED Brasil, nós temos os nossos pares, até porque, como mesmo citou aqui esse slide, né, eu cito nesse slide, essa complexidade faz com que nós, hoje, profissionais, temos profissionais especialistas para cada tributo, de tão complexo que hoje a gente vivencia no Brasil. E essa quantidade de horas e esse posicionamento da pesquisa do Doing Business mostra que o Brasil ainda não é um governo totalmente digital e está longe disso. E foi pensando nisso, e entrando e querendo participar da OCDE como participante efetivo, e efetivamente para isso acontecer, há pré-requisitos, o governo, lá em 2006, começou a discutir a entrada, ao desenvolvimento, né, na verdade, do projeto SPED. O que é isso? Sistema Público de Escrituração Digital. Ele tem como objetivo promover, primeiramente, as integrações do fisco, mediante um padrão de compartilhamento das informações contábeis e fiscais entre os diversos órgãos. Para quem não sabe, até muito recente eu fiz uma pesquisa e nós tínhamos aí mais de 24 obrigações acessórias para uma empresa industrial de pequeno porte, né? Então, assim, são números imensos de informações e obrigações acessórias que são informadas para os diversos fiscos, sejam eles municipal, estadual ou federal. Isso gera muito trabalho. Por que ainda temos aquele volume de quase 2.000 horas por ano? Porque o objetivo do SPED, um deles, é racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, ou seja, criar documentos únicos que permitam ser compartilhado entre os fiscos, mas principalmente criar um modelo padrão que possa ser utilizado por vários desses entes, tá? Então, a ideia é uma transmissão mais unificada e assim permite esse compartilhamento pelos órgãos fiscalizadores de cada um desses impostos. Tornar mais célere a identificação de atos ilícitos tributários com a melhoria dos controles de processos, né, rapidez de acesso e uma fiscalização mais efetiva, ou seja, evitar realmente a parte da sonegação fiscal, que ainda é muito alta também no Brasil, né? Então, esse projeto do SPED, ele foi desenvolvido com essas
premissas, né, com esses objetivos, na verdade, para que garantisse efetivamente o compartilhamento dessas informações, novos modelos, ou seja, diminuir o número de burocracia e diminuir o número de horas dedicadas à entrega da obrigação acessória. Quais são os pré-requisitos para participar de qualquer um dos projetos SPED? Então, o documento, ele é oficial, ele é um documento eletrônico com validade jurídica, que é dada através do certificado digital, ou seja, todos os projetos que fazem parte, os subprojetos que fazem parte do SPED, necessariamente eles precisam estar devidamente assinados eletronicamente para que tenha validade jurídica em qualquer questionamento. Utilizar o certificado digital, ou seja, tem que utilizar uma certificadora, né, do ICP Brasil, promover o compartilhamento das informações, como eu já citei dos objetivos, mas é uma premissa desse projeto, que efetivamente o compartilhamento das informações sejam realizadas a partir da entrada das informações dentro do projeto SPED, manutenção da responsabilidade legal de guardar os arquivos, ou seja, não é porque eu agora transformei no meio digital que eu não tenha que ter um armazenamento. O que vai mudar aqui é aquele nosso antigo arquivo morto que a gente tinha lá com os livros armazenados. Nesse novo modelo, nós vamos ter um arquivo, né, um ambiente, ou pode ser em cloud, né, na nuvem, armazenado, ou através de mídias, serem armazenados para em qualquer fiscalização, em qualquer contato do fisco, você tenha como capturar aquelas informações, né? Hoje a gente está passando por uma transformação, anteriormente se guardava muito em mídias digitais, hoje já estão aí até por uma questão de segurança dos dados e acesso também mais fácil a essas informações. Isso, muitas empresas já estão trabalhando em armazenar esses dados em cloud, tá? Então, para evitar realmente a perda dessas informações. E, por fim, a redução do custo para o contribuinte. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas está tendo redução, a gente só está tendo que reinvestir, os escritórios só investir em valores para a entrada nesse projeto, para entrega de obrigação acessória. Infelizmente, nós estamos no processo de transição do modelo em papel para o modelo digital. O que eu quero dizer isso? Como a gente está no modelo de transição, nós somos os primeiros grupos de profissionais, empresas e negócios a entrar nesse novo modelo. E, infelizmente, a gente sofre muito pelo momento de readequação para esse modelo. Nós também temos muito investimento com máquinas, internet, tecnologias, inovação, sistemas, mas se a gente pensar que também tivemos aí redução com emissão de papel, armazenamento de documentos, estruturas muitas vezes burocráticas em relação ao governo, isso hoje também deu uma agilidade em muitos dos processos. Ainda não estamos 100% como eu já citei, né? Por isso que nós ainda estamos ali com 2.000 horas. Mas precisamos trabalhar ainda na evolução, mas que alguns custos, efetivamente, que muitas empresas tinham em relação ao armazenamento. Recentemente nós tivemos a publicação da validade, inclusive, jurídica de documentos assinados digitalmente, ou seja, evita aquela quantidade de documentos sendo armazenados na empresa, ou seja, nós estamos num processo de evolução que reduziu alguns custos que já existiam, mas também tivemos aí uma transferência também em relação ao destino de valores a novas tecnologias. Hoje, empresas, escritórios, eles precisam estar trabalhando e investindo efetivamente em novas soluções tecnológicas. Eu gosto sempre de mostrar essa figura em relação à evolução do SPED, né? Se a gente colocar numa linha do tempo, em 2007 nós tivemos o primeiro entrega da obrigação, a nota fiscal eletrônica e o conhecimento de transporte, seguido da escrituração contábil digital, depois a FD-ICMS-IPI, a FD Contribuições, MDFE, nota fiscal de conhecimento eletrônico, ECF,
FD financeira, aqui atrás tem a parte de e-social, FD DCTF web. Então, nós temos aí uma evolução, isso nos mostra quanto tempo esse projeto já vem em curso e que muita coisa ainda vai ser trabalhada, né? Quando algumas pessoas me perguntam, mas isso nunca vai parar, né? Não, porque temos novas tecnologias, novas formas que o governo vai avaliando de apuração de valores, né, de verificação de informação. Por exemplo, na nota fiscal eletrônica, nós estamos agora na versão 4.0, ou seja, estamos numa versão mais atualizada na nota fiscal eletrônica. E isso, gente, é evolução tecnológica, é a maturidade em relação a uma entrega de obrigação acessória e também o seu ambiente tecnológico, né? Então, isso não vai parar, tá? Esse modelo de novas versões, né? Sempre me perguntam, vai sair uma nova versão de novo? Mas o que vão fazer de novo? Tem sempre algo a melhorar, né? Tem sempre alguma informação a ser inserida e validada pelo fisco, e principalmente tem novos processos e novos negócios desenvolvidos pelas empresas, e consequentemente essas precisam ser reportadas nas obrigações acessórias ao governo, né? Tem coisas que, por exemplo, eu já posso adiantar para vocês, tecnologias ainda utilizadas para transmissão da ECF, para a utilização da própria declaração de imposto de renda pessoa física, né, que é aquele programa instalado, são tecnologias ainda muito antigas, né, já são tecnologias ultrapassadas hoje, né, as máquinas hoje têm uma série de bloqueios que não permitem instalação, incompatibilidade com Java, com certeza se você é da área contábil já vivenciou fiscal essas dificuldades. Por que isso? Porque os próprios sistemas dos computadores, eles não permitem mais esse tipo de instalação e gerem compatibilidade com os programas. Então, os modelos das novas soluções que estão sendo desenvolvidas são modelos desenvolvidos na web, que é o caso do eSocial, da REINF, da própria DCTF Web, que estão lá dentro, no caso a REINF e DCTF Web, estão dentro do ECAC. Esse é um caminho que está sendo seguido em relação à inovação tecnológica, né? Acompanhando a inovação tecnológica em relação a uma obrigação acessória. Mas mais para frente, eu vou comentar com vocês que essas inovações, elas também têm os seus prós e contras, né? Em relação, por exemplo, já até vou adiantar aqui, em relação, por exemplo, a mudar o modelo, por exemplo, de um SPED contábil, de não ser instalado mais na máquina e ser utilizado através de um upload num ambiente da internet, faz com que esses arquivos tenham que ter uma estrutura mais leve para fazer esse tipo de atualização no ambiente, na nuvem. E, consequentemente, não vai permitir alguns tipos de validação que hoje são feitas nesses programas. Ou seja, dentro da empresa, vai ter que ter uma verificação maior, porque se eu só estou subindo um arquivo, eu não estou ali fazendo validações de informações. Eu preciso garantir que aquela informação já esteja verificada, que esteja íntegra, concisa e, principalmente, transmitindo as informações corretas daquela empresa. Para quê? Para que evite problemas de notificações, fiscalizações, tá? Não é aqui para preocupá-los, é muito mais para alertá-los sobre a evolução de cada um desses projetos, né? Algumas pessoas nos questionam também, por exemplo, se hoje o governo já tem a nota fiscal eletrônica, por que eu ainda tenho que fazer FD, ICMS, PI, né? Enfim, pessoal, nós ainda temos muitos trâmites burocráticos em relação à nossa própria legislação, que faz com que, consequentemente, essas obrigações acessórias ainda sejam mantidas dessa estrutura. Eu concordo com você que se eu tenho uma nota fiscal eletrônica, eu já tenho uma apuração dos impostos, pelo menos de ICMS, de IPI, temos nota fiscal eletrônica, né? Então, algumas dessas situações, elas ainda se permanecem pela dificuldade, pelos próprios procedimentos e pela própria complexidade da legislação.
Ou se a gente pensar por um outro lado, podemos até avaliar com outros pontos, né, de a geografia, a grande extensão e a grande variedade, diversidade, na verdade, entre o nosso país. Por exemplo, um projeto que é a Nota Fiscal de Serviço Nacional, né, que é a nota fiscal de serviço, que muitas prefeituras, né, já utilizam notas fiscais eletrônicas, mas para que elas fossem implantada um modelo único, igual a nota fiscal eletrônica, dentro, seguindo as premissas do modelo do SPED, para que essa nota entrasse, nós precisaríamos garantir que todos os municípios desse nosso país tenham acesso à internet, que possam utilizar, fazer a emissão desses documentos fiscais num ambiente web, e isso a gente sabe que o cenário não é bem assim. Ou seja, nós temos uma série de dificuldades ainda, né, aí para vencer, para que alguns desses projetos entrem realmente em vigor, assim também como os demais evoluam, né, nós temos muitas documentações ainda acessórias a serem prestadas, e algumas vezes, algumas informações ainda repetitivas, como é o caso da nota fiscal eletrônica e da FD-ICMS-PI, como eu dei como exemplo, tá? Mas, mais uma vez, por que nós temos essa complexidade ainda de obrigações acessórias? E eu costumo destacar aqui, ver se eu consigo arrastar aqui para vocês visualizarem melhor. A gente tem, no caso, eu sempre alerto que a obrigação acessória ela é criada muito com foco em relação à tratativa do imposto que ela está inserido, né? Então, por exemplo, nas operações comerciais, nós temos ICMS, PI, PIS, COFINS. Consequentemente, foram desenvolvidos FD, ICMS, PI, FD contribuições, a nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal do consumidor eletrônica. Todas essas, elas foram atendidas desenvolvidas para atender essas obrigações acessórias. Se falarmos da situação financeira, do imposto de renda, nós temos a FD financeira. Falarmos em contabilidade, informações de apuração de imposto de renda e CCLL, temos a ICD e a ECF. Ou seja, essas obrigações acessórias, elas foram criadas em virtude também, tanto contemplando o ente envolvido naquela obrigação acessória, como também as informações que são prestadas para os órgãos que necessariamente precisam daquela informação, mas devido às diversas quantidades de tributos e obrigações e informações que são exigidas em cada uma delas. E aí você pode estar se perguntando, e se a gente tiver uma reforma tributária? Uma boa pergunta, mas eu já posso te adiantar, com certeza muitos desses processos aqui vão precisar ser revistos, vão precisar ser revisitados e analisados. Então, por isso que é importante a gente estar acompanhando todas as notícias, as políticas de mudanças e alterações que a gente está vivenciando, para garantir que essas alterações estão sendo acompanhadas pelos profissionais responsáveis pela área contábil, pela área fiscal, pela área tributária, né? Justamente porque cada uma dessas mudanças impactam diretamente nessas obrigações acessórias. Quem sabe lá mais para frente nós vamos ter 2, 3 ou 4 obrigações acessórias se a gente tiver só 2 ou 3 impostos, né? Mas precisamos aguardar. Mas com certeza, tendo alteração em relação à legislação, consequentemente, cada uma dessas obrigações precisam ser revisitadas. Uma obrigação do SPED que, efetivamente, a gente vem acompanhando muito de perto no portal SPED Brasil, é o E-Social. O E-Social alterou a legislação, modificou alguma coisa em relação à reforma previdenciária ou trabalhista, consequentemente, a obrigação acessória ela é atualizada também, né? A gente costuma até dizer, no caso do E-Social, é que a obrigação acessória, ela se tornou principal. Por quê? Porque essas informações cada vez mais precisam ser acompanhadas em real time, porque nesse caso, especificamente do E-Social, ele é acompanhado até pelo trabalhador através da carteira de trabalho
digital. Ou seja, pessoal, cada vez mais, cada uma dessas informações sendo interligadas, confrontadas, e por isso a importância da gestão de um projeto SPED. Em algumas empresas que nós atuamos, no nosso grupo, que a gente tem o Comitê UGEIFES, enfim, nos diversos clientes que a gente tem lá na SPED Brasil, algumas empresas até adotaram criar setores responsáveis para acompanhar essas legislações e essas atualizações, assim como também acompanhar os desenvolvimentos desses projetos dentro da empresa. Ou seja, eu já estou aqui antecipando e falando como essa gestão tributária mudou, criando novas áreas, novos processos e novas oportunidades de trabalho. Falando nesse ponto, eu trouxe também as informações que hoje mudam com esse cenário SPED em relação ao dia a dia do profissional da área fiscal e tributária. Se a gente falar, já está sendo discutido o processo de pré-apuração, que é o quê? Um pouco do que eu já falei aí, quando eu falei do projeto da nota fiscal eletrônica, né, juntamente com o ICMS. Se eu tenho as informações da nota, o que me impede de hoje eu já ter uma pré-apuração já realizada pelo próprio governo no sistema dele, e eu só validar aquelas informações sendo transmitidas, né? É o mesmo modelo que hoje já se pode fazer na pré-apuração que a gente tem na declaração de imposto de renda pessoa física. Ali eu consigo visualizar as informações que já estão ali pré-preenchidas e utilizá-las na minha declaração. Ou seja, uma pré-apuração para as empresas. Então, é o modelo do governo de integração de informações que vai permitir que você possa já conferir esses valores, né, evitando erros, evitando interferências manuais, mexer em arquivos e informações, e principalmente você validando informações que você já transmitiu num documento fiscal. Integração online com o governo, né? Então, aqui eu já até citei um pouco também, hoje, por exemplo, no caso do e-social, e no caso da RNIF, da CTF Web, são informações, todas as informações que estão lá no ECAC, o governo está acompanhando muito mais de direto todas as operações, a própria nota fiscal eletrônica, eu emito uma nota, consigo ver ali aquela informação, já vejo inclusive o crédito, então, tudo sendo transmitido de uma forma integrada, online, e sendo acompanhada diretamente pela empresa e pelos, no caso, os contribuintes também, e pelo próprio governo. Eu destaquei aqui a área tributária como sendo um diferencial no mercado, ou seja, uma decisão tributária pode posicioná-lo ou não no mercado, como também pode dificultar ou facilitar o negócio. Cada vez mais a área tributária sendo requisitada, que é o próximo tópico, né, fiscal e contábil, integrado na área de gestão da empresa, porque uma decisão hoje, antigamente, que você era o dono que decidia, olha, eu vou colocar a minha empresa lá na Paraíba, né, ou em algum local, e ele tomava aquela decisão sem uma análise prévia. Agora não, há uma análise tributária, não é só uma análise de mercado, se eu estou disposto ali temos consumidor, temos pessoas para adquirir os produtos e serviços, não, eu preciso também fazer uma análise tributária daquela empresa, né, para que eu avalie todos os processos, como vão funcionar, e pode ser que uma decisão tributária ou não pode diferenciar aí, decidir ou não colocar aquele negócio, aquela filial lá na Paraíba, né? Então, essa participação e esse novo modelo de posicionamento da gestão tributária dentro de uma organização é um grande diferencial hoje no mercado. Então, a gestão tributária, ela saiu com aquela visão extremamente da feira, como prestar informação ao governo, e ela está aqui com um perfil muito mais estratégico, né, de discutir, de avaliar a parte de tributação, como também, não coloquei aqui no material, mas para colocar o contencioso fiscal, discutir regras fiscais, avaliar possibilidades na legislação
de isenção, benefícios fiscais, assim também como responder, né, a qualquer questionamentos do fisco em relação às decisões tributárias daquele negócio. Então, isso hoje, há áreas muito mais envolvidas, né, dependendo da estrutura da empresa, áreas de contencioso, áreas para responder a parte de fiscalização, dependendo de uma estrutura hoje de negócio. Por quê? Porque isso é um diferencial e não pode haver o mínimo de erros, né? Multas hoje cada vez mais estão sendo questionadas dentro da empresa, não pode haver atrasos, erros. O trabalho aqui é minimizar, mitigar possíveis erros que possam ter num processo da nota, porque um erro efetivamente sendo feito na área fiscal também pode quebrar um negócio, pode quebrar uma empresa e gerar muitos impactos negativos àquele negócio. Então, é importante aqui esse novo modelo de gestão que eu quis trazer aqui para vocês em relação a falar sobre a evolução do projeto SPED em relação à tecnologia, mas os seus impactos na gestão tributária em relação a esse novo modelo. Eu não coloquei aqui, mas gostaria de compartilhar um processo que é feito hoje, por exemplo, no caso da DCTF atual, né, que é a declaração de créditos e débitos tributários que as empresas são obrigadas a declarar, é um processo que normalmente é realizado após o pagamento efetivo do imposto, né? Normalmente a DCTF atual ela é entregue a partir depois do efetivo pagamento daquele tributo. Olha a mudança que o governo implantou hoje nessa gestão tributária. Ele trouxe esse processo de apuração por um processo muito mais antecipado, ou seja, no modelo da DCTF Web, primeiramente você confessa o débito e a própria DCTF Web é que gera as guias de pagamento. Ou seja, é uma mudança importante e que muda totalmente o seu processo de apuração. Isso evita erros, evita digitações manuais, garante que realmente as informações de origem foram validadas e, principalmente, a gente tem um processo muito mais dinâmico de eu primeiro confesso aquele débito junto ao governo e sim eu faço depois o processo de apuração e pagamento desse imposto, né? Então, é uma nova dinâmica, um novo modelo para a gestão tributária. Além disso, pessoal, a gente falar sobre a transformação contábil, tributária e digital, a gente não pode deixar de falar sobre as novas tecnologias sendo inseridas nesse novo cenário, e é importante vocês conhecerem. Quando a gente fala em RPA, né, que é a parte de robótica, de robotização dos procedimentos das empresas, né, é importante vocês sempre estarem estudando e conhecendo o que está sendo desenvolvido hoje, o que o meu concorrente está otimizando, ele está fazendo lançamentos contábeis automatizados, entrada de notas fiscais automatizadas através de uma leitura de código de barras, aquela nota já deu entrada, todo mundo já está conseguindo avaliar, isso sendo feita de uma forma automatizada, sem efetivamente ter uma pessoa ali fazendo aquela leitura do código de barras. Então, são essas rotinas e essas ferramentas que o RPA traz, né, de robótica, né, de automação no processo contábil fiscal. Quando a gente fala em AI, né, inteligência artificial, a gente quer destacar também que essas tecnologias já estão sendo incorporadas na área contábil e fiscal, e que aqui permitem várias funcionalidades hoje, né, atendimento ao cliente através de chats e respostas aos seus clientes automatizadas através de um chatbox, um exemplo, tá? Mas há várias soluções hoje já no mercado que otimizam o seu processo na área de gestão tributária e fiscal. O blockchain também, com a sua integração, essa criação do modelo de integração, de unificação dessas informações
já está sendo utilizado no modelo de bancos, em várias estruturas, e que vai chegar também à contabilidade com um modelo também de dar transparência e aumentar ainda muito mais as informações e a capacitação dessas informações, captura e organização dessas informações das empresas. E, por fim, análise de dados, que também é conhecido como Big Data ou como análise de dados mesmo, que são a parte de avaliação de números, né? Eu digo que não é importante você coletar só os números, você precisa entendê-los, né? Então, de nada adianta você ter dados se você não consegue ali organizá-los, criar uma rede de informação para que aquilo ali torne-se conhecimento para as pessoas. Então, cada vez mais buscam profissionais na área contábil e fiscal que permita analisar essas informações, analisar esses dados com mais criticidade e com mais rapidez também, né? Então, garantindo que essas informações sejam disponibilizadas cada vez mais rápido. Aquele fechamento contábil que a gente falava bastante, não, porque eu vou demorar 3, 4 dias para fechar a contabilidade. Não. Você quer uma posição da contabilidade agora? Né? Com ferramentas hoje é possível você ter uma análise. Você quer ver uma projeção tributária daqui a alguns anos? Também é possível com hoje ferramentas tecnológicas, né? Eu trouxe aqui só uma pirâmide, né? Na verdade, foi disponibilizada até pelo Jorge para mim, que essa pirâmide mostra muito um movimento que a gente está vivenciando. Por muito tempo, a gente tinha uma pirâmide muito maior aí de entrada de dados, né, que feito através dos robôs, tem obrigações acessórias hoje totalmente automatizadas, preenchidas por robôs, né, os robôs aí, o RPA, através de uma inteligência artificial que o computador ali vai aprendendo aqueles processos e aquelas rotinas que você já existe, né? Então, vai elaborando relatórios, vai te mostrando várias formas diferentes de visualização. E aí, nós entramos com o fator do capital humano num processo mais de interpretação e de consultoria. Essa é uma figura que a gente vivencia aí em relação às empresas, mas que ela está passando por uma alteração. Então, hoje se busca muito mais ter uma estrutura de input de RPA muito mais enxuta, ou seja, ter um número mais reduzido de pessoas nessa estrutura. Em seguida, eu teria aí a parte de obrigações acessórias também sendo suportada por esses robôs, essas informações, relatórios também sendo o foco aí muito maior, e a parte do conhecimento humano muito mais ligada ao planejamento e estratégia, ou seja, a energia daquelas 1.958 horas que a gente falou, numa visão muito mais digital, imaginando um governo muito mais digital, pessoal, que é isso que também vale destacar aqui. A gente precisa ter todas essas nossas atividades na área contábil fiscal muito mais integradas, né, e digitalizadas, para que efetivamente essa pirâmide nossa possa ser realizada, que o nosso foco de trabalho seja muito destacado na parte do planejamento e na parte do estratégico. E aqui eu faço uma reflexão com vocês, né? Muitas vezes nos perguntam, e você acha o que, Leis, que os contadores realmente vão ser extintos em 2025? Né? Nem 46, tá? 2025, né? Daqui a 5 anos. Na verdade, eu tenho o pensamento que eles não vão ser extintos, apesar de que temos cada vez mais estudos mostrando a evolução de empregos, né, a transformação digital em vários reflexos em vários profissionais. Trouxe aqui esse estudo da IPEA de 2019,
que ela mostra mais ou menos 54,45% dos empregos podem ser extintos até 2046. E o Brasil está aí nesse gráfico, né, mostrando dos empregos a possibilidade de extinção, mas isso por quê? Porque muitos dos nossos trabalhadores ainda estão voltados àquelas atividades que eu comentei com vocês lá, de input de informações, de prestar obrigações acessórias. Se esses processos forem efetivamente atendidos por robô, o que nós precisamos fazer? Mudarmos o nosso posicionamento naquela pirâmide. Então, precisamos nos informar, nos atualizar, para que a gente esteja na posição de planejamento, de estratégia, análise de dados, de uso dessas novas tecnologias. Ou seja, não é que você e eu vamos ser extintos, se realmente nós conseguimos acompanhar essa evolução e mudar o nosso posicionamento, né? Hoje se usa muito a palavra mindset, mudar a cabeça em relação onde nós queremos ali deixar os nossos esforços e dedicação em relação efetivamente às nossas atividades e, consequentemente, isso vai exigir de nós conhecimento, estudo sobre essas análises de dados, né, sobre desenvolvimento estratégico, planejamento tributário, outras informações que não é o nosso dia a dia, que hoje, infelizmente, ainda nos consomem bastante, né? Para finalizar, pessoal, eu acredito que essa frase do Alan Turing, né, que ele cita em Máquinas de Computação e Inteligência, em 1950, que ele acredita que no final do século o uso de palavras e opiniões educadas, em geral, tenham mudado tanto que se poderá falar em máquinas pensando sem esperar ser contrariado. Olha, isso foi dito em 1950. E olha onde nós estamos. Mais de 70 anos depois, né? E nós estamos vivenciando isso, né? Que é uma transformação digital. Costumo muito dizer que a transformação digital, eu não vejo isso como uma extinção dos profissionais, eu vejo sim como eliminação de atividades burocráticas, atividades repetitivas, mas também como grandes oportunidades aos profissionais de contabilidade que estão se atualizando, que estão se informando em relação aos assuntos relacionados à gestão tributária, gestão contábil. Costumo dizer que nós agora que efetivamente vamos trabalhar para os diferentes tomadores de decisão, né, aos sócios da empresa, a realmente voltar a discutir o negócio de uma forma muito mais direta e muito mais próxima aos gestores, aos nossos clientes, porque efetivamente a gente aqui, infelizmente, ainda trabalha um grande tempo dedicado a informar apenas ao fisco, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa explanação, aqui é muito mais um destaque a vocês em relação à evolução que o projeto SPED proporciona a nós, profissionais da área da contabilidade. Gostaria de deixar um convite a vocês que nos acompanhem nas nossas redes sociais, né, do portal SPED Brasil. Nós estamos sempre atualizando conteúdo sobre essa temática e espero que vocês tenham gostado dessa transmissão e deixo o convite para assistir as outras trilhas relacionadas à SPED e bons estudos, pessoal. Sucesso!